Olá, família Uni, tudo bem? Boa tarde, espero que vocês estejam bem. Quem está falando aqui é o professor Jaú. Eu peço licença aí para entrar na sua vida, para a gente poder trabalhar mais uma aula, infelizmente à distância, mas tem que ser assim, ok? Gente, vamos lá, espero que você esteja com o seu material aberto, com aquele sorriso lindo no rosto que a gente ama, pois a família Uni está fazendo tudo o que ela pode por vocês, tá? Para melhorar a vida de vocês, beleza, gente? Então é o seguinte, ó. Hoje eu quero, né, dar continuidade à ideia de termodinâmica, né? E as aulas anteriores, a aula, né, 15 a 16, a gente trabalhou a teoria de gases, vocês lembram, né? E além disso, eu tentei fixar em sua memória muito bem esse quadro que você está vendo agora, tá vendo? Da teoria cinética dos gases, onde na verdade aquela relação de temperatura, volume e pressão, onde você mantém um constante e começa a variar as outras grandezas, essa parte de fundamental importância para a gente poder evoluir no curso de termodinâmica, beleza? Então eu peço para que esse quadro aqui, ó, esteja muito claro em tua cabeça das aulas anteriores, beleza? Pois a partir de agora a gente vai dar início ao curso de termodinâmica. Perfeito, gente? Eu vou dar início hoje à aula 17 e 18, que eu vou fragmentá-la, tudo bem? E ela é da frente 3, lembre-se que eu estou trabalhando aquela parte do Yuri, né, gente? Beleza? Da frente 3, onde a gente vai dar continuidade, tá vendo aqui, ó? A teoria dos gases, onde aqui dentro dessa aula veremos as transformações, né? Iremos retomar aquelas ideias de transformações isotérmica, isobárica, isocórica, né? E assim por diante. E também, lá na frente, conversaremos sobre o primeiro princípio da termodinâmica. Beleza, gente? Isso se estende para vocês, a turma média, da página 583 até a 586 aí. Tudo bem, gente? Então vamos com calma, pois agora eu preciso começar a entender o que seria a ideia de termodinâmica, tá vendo? A ideia de termo, gente, ela traz uma brincadeira, né? Um pensamento no calor, tá vendo aqui, ó? Eu representei aqui no quente do frio, né? Uma ideia de calor. Então a palavra termo me traz a ideia de calor e a palavra dinâmica me traz a ideia de movimento. Então, eu estou pensando que termodinâmica é a ideia do calor sendo transformado em movimento. Por isso que o curso é chamado de termodinâmica. E a gente vai começar a ver todos os processos, né, e a justificativa matemática e física também por exemplo, da transformação do calor em movimento. Beleza, gente? E um exemplo bem clássico que eu posso começar a aula de hoje é exatamente esse que você está vendo agora, chamado de panela de pressão, não é? Você pode perceber aqui, ó, dá uma olhadinha comigo aqui, ó, que você tem, né, ó, a chama do fogão aqui embaixo, beleza? Essa chama, ela está fornecendo calor a um alimento, né? Você tem uma quantidade de água aqui, um pouco de vapor e você tem uma válvula de segurança aqui, você pode perceber, né? Esse pino aqui, ó, ele está aplicando uma força para baixo para tentar fazer com que o gás, né, não saia. Então, o que a gente tem? A gente tem calor aqui embaixo, tá vendo? Esse calor fornecido pela chama vai ser transformado para agitar as partículas ali dentro, beleza? E posteriormente você tem movimento desse pino aqui, ó. Então, por isso que a gente vai falar que calor é utilizado para você alterar a energia do sistema e depois vai acontecer a realização de trabalho de movimento. Eu poderia ficar aqui, gente, dando vários exemplos de possibilidades onde você tem calor sendo transformado em movimento. Esse cara que está na parte superior à direita aqui, ó, você vê, por exemplo, é a primeira máquina a vapor, né? O primeiro pensamento, né? Ó, calor aquecendo, né? Ó, uma região onde você tem saída de gás. Está aquecendo a água aqui, ó. Ela está sendo captada e ela está saindo, fazendo com que essa esfera aqui entre em movimento rotacional. Então, calor transformando em movimento. E aí você tem aqui embaixo, ó,
vários exemplos. Olha aqui no meu canto inferior à esquerda. Ó. Você tem aqui, né, a ideia de pistões. Você tem uma máquina térmica colocando um calor quente, né, uma ideia de uma temperatura elevada, realizando o trabalho aqui embaixo, perfeito? E saindo uma questão, né, fria. Então, quando eu falo em termodinâmica, nada mais do que isso, né? Calor que vai ser convertido em energia e depois vai haver movimento de alguma coisa. Tudo bem, gente? Até agora, o curso será apoiado nisso. E nós vamos aplicar muito a ideia de gases, visto em aulas anteriores. Beleza? Como eu falei que eu vou fragmentar a nossa aula de hoje, eu coloquei o seguinte. Primeiro, ela envolve a ideia de trabalho, depois a ideia de energia interna e finaliza com a primeira lei da termodinâmica. Com vocês eu vou fragmentar primeiro, eu quero te trazer a ideia de trabalho, ok? O que significa quando a gente fala trabalho termodinâmico? Você não pode ter esquecido aquela nossa relação que quando eu vou falar da parte matemática, eu vou escrever com as grandezas pressão, volume e também temperatura, não é? Lembra disso. Então, vamos começar a ter uma ideia aqui. Olha só, gente. Primeiramente, eu quero que você pense em um certo recipiente, que aqui dentro ó, você tenha um certo gás, perfeito? E que você tenha um êmbolo aqui, né? Ó, uma tampa, e essa tampa pode se locomover. Ela pode subir ou também ela pode descer. Olha o que eu vou fazer, ó. Eu vou começar a aquecer esse gás que está aqui dentro desse recipiente. Lembra que as partículas vão começar a fazer o quê? Elas vão começar a se agitar, não é? E nesse momento vai aumentar a agitação interna e essas partículas vão começar agora, ó, tá vendo? A colidir com as paredes do recipiente lateral aqui, ó. A mesma coisa acontecendo do lado oposto, ó. Então as partículas que estão agitadas aqui dentro, ó, elas vão começar a colidir com as paredes internas do recipiente, tá vendo aqui embaixo, ó? Vai haver sempre colisões, mas como essas três faces, essa da direita, essa de baixo e essa daqui, elas estão fixas, vai acabar com que esse gás comece a aplicar uma força para cima nessa tampa e essa tampa agora vai fazer o quê? Subir, tá vendo? Então, calor sendo transformado em movimento, tá vendo, gente? E agora, a nova configuração vai ficar desse jeito. Você pode perceber que teve uma variação aqui, ó, né? A tampa se elevou numa altura Hzinho, que eu vou chamar de deslocamento, né? A tampa deslocou esta medida aqui. Por que ela deslocou essa medida? Simplesmente porque ocorreu uma força, né? O gás aplicou uma força no êmbolo para cima e o êmbolo se movimentou. Então você percebe agora eu tenho trabalho, força e deslocamento, tá vendo, gente? Então aqui eu posso aplicar e calcular o trabalho fazendo força resultante vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Lembra lá da mecânica? Então eu vou aplicar essa equação aqui com esses valores que eu tenho aqui na minha estrutura, no meu desenho. Só que olha só, gente, olha que legal. Eu apenas separei, tá vendo? Ó, força resultante, deslocamento e cosseno. Por que eu coloquei zero? Porque lembra que esse ângulo é o ângulo entre o deslocamento e a força. E neste caso, a força está para cima e o deslocamento também está para cima. Beleza? Olha o que eu fiz agora, gente. Você percebeu que eu posso, só para você entender, eu multipliquei pela área desse carinha aqui, tá vendo? Ó? Eu multipliquei por essa área dessa região e ao mesmo tempo eu dividi pela área da região, tá vendo? Ó? Porque se eu fizer a divisão, eu estou dividindo por tudo, tá vendo, gente? Ó? E aí, você pode perceber que eu posso cancelar a área com a área lá em cima. Então, a hora que eu multiplico e divido pela mesma coisa, na verdade eu não estou fazendo nada, né? Então, multiplicando as áreas, né, e dividindo pela distância, eu não estou fazendo nada, eu não estou alterando a minha equação matemática. E por que é que eu fiz isso? Por que é que eu multipliquei pela área e dividi pela área? Porque agora, gente, você lembra que eu havia dito que a gente vai escrever
as equações matemáticas em função da pressão, do volume e da temperatura? Não é? Eu estou tentando buscar essa ideia. Olha só, gente. Qual grandeza é força dividido pela área? Você lembra? Qual grandeza é área da base vezes deslocamento? Ó, área vezes altura. Ó. Essa região aqui não significa a variação do volume, o quanto o volume aumentou. Então é por isso que a partir de agora a gente vai dizer o seguinte, que trabalho, que traz a ideia de movimento de alguma coisa, trabalho será matematicamente dito como sendo o produto entre a pressão multiplicada, no caso, né, com a variação do volume, porque área da base vezes altura, tá vendo? E essa grandeza significa o quanto variou de volume. E essa grandeza aqui é a pressão, porque é a força pela área. Então, a partir de agora, cuidado, minha gente. Anote isso. O trabalho sempre será calculado como sendo a pressão vezes a variação do meu volume. Vamos dar uma olhadinha nas unidades, gente? Olha só. A unidade, tá vendo aqui, ó, a unidade, né, do meu trabalho. Você percebe que a unidade de pressão, ela é Newton por metro quadrado, tá vendo? Ó? Esta é a unidade de pressão. A unidade de volume é o metro cúbico. Então, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente cancelar esse metro quadrado com o metro cúbico e sobra só o metro, tá vendo? Ó? Então, na verdade, a unidade do trabalho é Newton vezes metro, tá vendo? Ó? Newton vezes metro. E isso significa falar joule. Beleza, gente? Então, cuidado. Sempre que a gente for falar trabalho, é pressão, variação de volume e a sua respectiva unidade é, tá vendo? É o joule. Tudo bem? Tudo tranquilo, tudo sossegado e você está bem tranquilo e bem tranquila nessa ideia. Agora, gente, eu preciso retomar aquelas ideias de gases. Lembra sobre as transformações? Lembra? Olha só, vamos retomar agora. Ó. Agora eu quero falar sobre algumas transformações, olha aqui comigo, dentro do trabalho termodinâmico. Acompanhe esse pensamento e olha que bacana. Trabalho, ele é calculado como sendo pressão vezes a variação de volume. Eu estou falando isso a toda hora, né? Agora, imagine que ocorra uma expansão, que nem no caso com o exemplo que eu dei, né? Você tem um cilindro, esse cilindro vai aumentar de volume, ele vai expandir, né? Ele aumenta de volume. Não significa que o volume final é maior que o volume inicial, porque ele expandiu. Expansão significa que o fim é maior que o início, né? Então isso significa dizer, olha que legal, que a variação do volume é positiva, né? Porque é esse menos esse. Então vai dar um valor positivo a qualquer custo, né? Então isso significa dizer que esse valor aqui ele é positivo, então esse aqui também é positivo, tá vendo? Então, se você fala que a expansão ocorreu, é porque matematicamente o trabalho é um valor positivo, ó. Sempre será positivo, tá vendo que legal? Agora olha só, olha que legal. Imagine que você tem agora o contrário, uma compressão. Você vai diminuir o seu volume. Se você vai diminuir o volume, olha só. Agora eu diminui o volume, então o volume no fim é menor que o volume no início. Eu diminui de volume. O que isso significa dizer? Que o ΔV vai dar um valor negativo, né, gente? Esse menos esse, nesse caso agora, vai dar um valor negativo. E esse carinha sendo negativo, ó, isso significa que o trabalho também vai ser negativo. Olha que legal. Tá vendo? Eu não sei se você está se perguntando agora, nesse momento, né? E em relação àquela transformação que eu passei para vocês. E na transformação que está acontecendo agora, ó. A isovolumétrica, que também recebe a denominação de isométrica ou isocórica. O que é que significa dizer essa transformação aqui? Lembra, gente? Que não vai haver variação de volume, ou seja,
é isovolumétrica, ela apresenta mesmo volume. Se ela tem mesmo volume, significa dizer que esse carinha aqui é zero, tá vendo? A variação é zero. E se esse carinha aqui é zero, eu posso dizer que o trabalho vai ser zero. Gente, esse quadro aí, ó, ele é maravilhoso. Ele é uma bela de uma interpretação, né, ó, do trabalho em relação a algumas transformações que ocorrem aqui, ó. Então, essa nomenclatura de expansão, compressão, isovolumétrica e assim por diante, ela é muito utilizada no curso de termodinâmica. Então, esse quadro que está aí para você, ele tem que estar muito, mas ele tem que estar muito fixo na sua memória. Tudo bem, gente? Agora, eu quero mostrar como isso acontece num gráfico, gente. E agora eu peço extrema atenção, porque quando isso é pedido em vestibular, a análise gráfica tem muita incidência. Tudo bem, gente? Volto a frisar. Sempre que pedem termodinâmica em vestibulares, a maior parte das questões são gráficos. Então eu peço para você prestar atenção gigantesca aqui nesse slide. Olha só, eu tenho um gráfico de pressão, olha a unidade, Newton por metro quadrado, e o outro extremo é volume em metro cúbico. Então é um gráfico de pressão por volume. Então ele vai 1, 3, 2, 4. E você tem o ponto A, B, C e D. Olha que legal, a gente vai ficar um bom tempo nesse slide. Olha que legal. Vamos primeiro calcular o trabalho que, por exemplo, um gás realiza estando inicialmente no A. Ele vai de A para B, de B para C, de C para D e de D para A novamente. Então, ele vai fazer um ciclo no sentido aqui, ó, horário, tá vendo? Ó? Vamos imaginar e vamos calcular o trabalho realizado no ciclo ABCDA. Vamos dar uma olhada? Olha como é que fica, ó. Tá vendo? Trabalho no ciclo ABCDA. Olha que legal. O que vai ser, gente? Eu posso pensar que eu vou fazer então ó, o trabalho que o gás fez, né, realizou, indo de A até B, que eu estou falando aqui, ó. Depois eu vou falar que ele vai ser mais de B até C. Olha o que eu escrevi aqui no cantinho, ó. De B até C, mais de C até D. Tá vendo aqui, ó? Mais de D até A, tá vendo? Então eu quero calcular o trabalho que ele vai de A até B, depois C, depois D, depois A. Então o trabalho ABCDA é a soma parcelada, tá vendo, gente? Ó. Só que agora tem algo curioso aqui, né? Vamos lá? Olha só. Vamos primeiramente olhar o trabalho de A para B. Lembra? Como é que você calcula o trabalho mesmo, gente? Olha, pressão vezes a variação de volume. Então, olha o trabalho de A para B. De A para B, quanto vale a pressão, gente, de A para B? 4. Agora, o que ocorreu com o volume? No estado A, ele estava com 1 metro cúbico. No estado B, ele passou para 3. Então, a variação de volume é 3 menos 1. É ΔV. E eu vou chegar nisso, né? Pressão vezes a variação de volume. Beleza? Aí, vamos agora de B até C. Você percebeu que aqui não vai variar o volume, né, gente? Ó, aqui o volume não varia, ó, né? De B até C, o volume permanece o mesmo. Então, não tem variação de volume, é zero o trabalho realizado. Lembra disso? Agora vamos lá. De C até D. De C até D, quanto vale a pressão, gente? 2. E a variação de volume? Ele foi de 3 para 1. Ele comprimiu, né? Então, você tem final menos inicial. Então, o meu trabalho vai ser, tá vendo? Pressão que multiplica a variação de volume nesse caso. E para finalizar, se for de D até A, de novo, não tem variação de volume. Ó, o volume continua sendo sempre o mesmo. Ó. E se não tem variação de volume, o trabalho realizado é zero. Beleza? Não tem movimento aí. Então, olha que engraçado.
né? Eu vou somar as parcelas, 4 vezes 2, e aqui 2 vezes menos 2. Fazendo essa matemática tranquila para todo mundo aí, eu encontrei mais 4 joules. E agora, gente, eu quero propor algo diferente. Você viu que eu fiz o cálculo do trabalho realizado para o gás ir de A para B, depois de B até C, depois de C até D, depois de D até A. Agora, deixa eu fazer o contrário. Vamos imaginar uma situação oposta. Vamos imaginar agora o gás no estado A e ele vai agora de A até D, depois até C, depois até B e depois até A. Fazendo isso no sentido, tá vendo, ó, anti-horário. Você percebe, gente, ó? Esse aqui é o sentido anti-horário, né? Vamos calcular esse trabalho agora nesse sentido? Então vamos lá, ó. O trabalho agora, tá vendo? Olha aqui comigo. ADCBA. Tá vendo? Trabalho em sentido oposto. Isso significa dizer que vai ser o trabalho de A até D. Olha só, de A até D. Depois o trabalho, ó, de D até C. Depois o trabalho de C até B. Depois o trabalho de B até A. Tranquilinho? Ó, separei. Então, vamos fazer essa matemática, gente? Vamos lá. Você lembra que de A até D de dado não tem variação de volume. Então, tá vendo? Ó? Não tem trabalho. Trabalho é zero. Foi o que eu coloquei aqui. Agora, vamos de D até C. Quanto vale a pressão, gente? 2. Tá vendo? Ó? De D até C, a pressão vale 2. E a variação de volume? 3 menos 1. É o que eu vou colocar. Pressão vezes a variação de volume. O trabalho de CB vai dar zero, né? Ó, porque não ocorre variação de volume. Tá vendo que legal? Ó? Não ocorre variação de volume, sempre vai ser 3. E para finalizar, o trabalho de BA, que vai ser pressão sempre 4. E a variação de volume é 1 menos 3. O que a gente chega, olha que legal agora, gente. Olha que magnífico, ó. Tá vendo? 2 vezes 2 e aqui 4 vezes menos 2. Aí você chega nisso e fala, uau, olha que legal, tá vendo? Você encontrou, né, menos 4 joule. Agora, já era de imaginar, porque ó, no primeiro cálculo aqui em cima, ó, nós encontramos mais 4. E aqui embaixo, menos 4. Então, você viu que na parte superior eu fiz o sentido horário, tá vendo? E na parte inferior aqui eu fiz a conta no sentido contrário, no anti-horário. E eu encontrei o mesmo valor matemático, mas a diferença foi isso aqui, ó. Tá vendo? O sinal positivo no sentido horário e o sinal de negativo no sentido anti-horário. Então eu vou tirar essa conclusão, olha que legal. Quando eu fizer a conta em um processo cíclico, num ciclo, no caso, e o sentido for horário, o trabalho será o valor positivo, assim como calculado aqui em cima. Se você fizer no sentido agora inverso, no anti-horário, você percebeu que o trabalho aqui em cima deu negativo. Então eu posso tirar essa conclusão. Tudo bem, gente? Tranquilinho esse acompanhamento, né? Agora deixa eu te mostrar uma coisa bem legal e bem curiosa. Olha que legalzinho, ó. Você pode fazer a gentileza de calcular a área desta figura aqui, ó. Ó, eu peço para você calcular a área dessa figura aqui dentro apenas, ó, tá? Vamos lá? Isso aqui é o quê? Você sabe, né? Dois lados iguais, né? Então você tem, ó, essa medida apenas vale 2, somente essa medida, e essa medida também vale 2. Então você tem que fazer 2 vezes 2, você chegou aqui 4. Uau! Olha que legal, gente. Então, o que eu posso tirar de conclusão disso? Que, simplesmente, o trabalho, quando... Agora, atenção, olha a conclusão. Quando eu tiver um gráfico de pressão por volume e eu tiver um ciclo, no caso, né, que seja, no caso, fechado, um ciclo, né, eu estou dizendo, estou afirmando, né, um ciclo,
o trabalho realizado pelo gás é numericamente, vendo, o número que der vai ser igual à área. Então, o trabalho é igual à área do gráfico, da parte fechada, ok? E se o sentido for horário, é um valor positivo. Se o sentido for anti-horário, é um valor negativo. Tá vendo, gente, que análise legal? E ao mesmo tempo eu sinto que é muita informação indo até você agora, né? Então, olha só, vamos dar uma pausa agora e deixa eu te mostrar uma pequena aplicação disso aqui, tá? Enquanto você vai digerindo todo o aprendizado de agora, todas essas informações que ocorreram agora, eu transformei num exemplo, ao mesmo tempo serve para você dar uma relaxada e digerir todo esse conteúdo que a gente conversou sobre trabalho, ok? Olha só, eu coloquei aqui para você um gráfico de pressão, tá vendo? Por volume. Só que agora tem uma coisa muito engraçada aqui. Olha que legal. O volume, olha a unidade, está em litro. Tá vendo, gente? Ó, está em litros. E olha a pressão, Newton por metro quadrado. Mas enfim, ele fala assim pra gente. Calcule o trabalho realizado pelo gás que sofre uma transformação de acordo com o gráfico acima, indo inicialmente do estado A para o estado B e em seguida ele vai do estado B até o estado C. Então, na verdade, ele quer que eu calcule o trabalho realizado pelo gás quando ele foi de A até B, depois de B até C. Gente, lembra que eu falei que o trabalho é a área do gráfico, né? Mas antes de eu começar a aplicar tudo isso, olha, vamos corrigir as unidades. Você percebe que aqui nós temos Newton por metro quadrado. E aqui eu tenho o litro. Então eu quero transformar esses volumes aqui embaixo em metro cúbico. Então vamos transformar de litro para metro cúbico. Tudo bem, gente? É isso que eu vou fazer, tá? Então 200 litros equivale a quantos metros cúbicos? 400 litros corresponde a quantos metros cúbicos? E assim por diante. Gente, é simples. Vamos fazer uma regra de 3? Olha lá em cima que legal que eu separei para vocês. Ó. Tá vendo? Ó, me acompanha aqui. Ó. 1 metro cúbico é a mesma coisa que falar 1000 litros. Tá vendo? Ó? Quantos metros cúbicos equivalem a 200 litros? Fazendo uma regra de 3, você encontra que estamos falando em 0,2 metro cúbico. Então, 200 litros é a mesma coisa que falar 0,2 metros cúbicos. 400 litros é a mesma coisa que você falar 0,4 metro cúbico. 700 litros é a mesma coisa que você falar 0,7 metro cúbico. Tranquilo, né, gente? Vamos de leve aí. Então, agora sim, eu vou falar que o trabalho vai ser de A até B, depois de B até C. Acompanhou? Volta comigo. Olha, você vai de A até B, depois você vai de B até C. Legal? Então, eu já sei, né, gente? Olha que legal. O trabalho é igual à área, não é? Mas eu tenho duas figuras aqui, né, gente? Então, vamos fragmentar? Ó, eu vou chamar esse trapézio aqui, ó, somente de A para B, eu vou chamar de área 1. E de B até C, eu vou chamar de área 2, tá? Eu vou somar as duas áreas. Então, ó, o trabalho é a área 1 mais a área 2. Estou calculando toda essa área aqui embaixo, tá, gente? Beleza? Tem que calcular toda essa área. Mas, qual figura geométrica é a área 1? Trapézio. Qual é a área de um trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura por 2. E a área 2, né, é um retângulo onde você tem que fazer lado vezes lado. Então está aqui, ó, a área 1 é um trapézio e a área 2 é um retângulo. Agora eu vou substituir os números, gente, beleza? Cuidado que o volume eu estou usando em metro cúbico, tá, gente? Então vai lá. Ó, base maior é o 5. Essa medida grandona aqui, ó, vale 5. A base menor é essa medida menorzinha aqui, tá vendo? Ó? Que vale 2, tá vendo? Me acompanha, gente? Ó, vale 2. A altura, ele vai de 0,2 para 0,4, tá vendo? Ó?
de 0,2 para 0,4. Então, ele vai fazer, ó, a altura corresponde a 0,2, tá vendo? Ó? Beleza? E ali, eu vou colocar, né? Aqui eu tenho o lado, isso aqui vale 2, tá vendo? E isso aqui vale 0,3, tá vendo? Ó, essa medida vale 0,3, ó, de 0,4 para 0,7. Fazendo essa continha tranquilaça, você encontra, cancela 0,2 com o 2, aqui dá 0,1. Então, você tem 7 vezes 0,1, o que dá 0,7. E aqui dá 0,6. Tranquilo, né, gente? Você encontrou o trabalho de mais 1,3 joules. Você viu que tranquilinho, gente? Primeiro, você precisa ter calma, tranquilidade e organização em sua matemática aí. Tudo bem? Legal? Aplicado isso. E eu vou finalizar o nosso trabalho de hoje, tá, gente? Estou de olho no tempo aqui. Eu vou finalizar o nosso trabalho apenas trazendo uma breve ideia sobre a energia interna agora com vocês, beleza? Pois nós iremos aprofundar essa ideia de energia interna na nossa próxima aula, beleza? Olha só, gente. Você lembra que eu falei lá no quadro anterior que você vai fornecer calor, este calor será convertido em energia interna e movimento e trabalho, não é? Então, eu falei que calor vai ser transformado em trabalho, o qual nós já estudamos, e energia interna. Então, agora eu vou direcionar o meu olhar para tentar entender o que é que significa essa energia interna, tudo bem? Como eu faço para calcular essa energia interna? Gente, eu vou deduzir para você, tá? Mas você vai usar apenas a equação final. Tudo bem, gente? Eu estou demonstrando o pensamento da equação. Olha só que bonito e que legal. Já viu essa figura, né? Na aula de gases. Você tem um recipiente onde eu tenho um gás aqui dentro. Perfeito? Ó. O que eu vou fazer? Eu vou esquentar esse gás. Lembra que as moléculas vão começar a agitar. E o que acontece, gente? Essas moléculas vão começar a bater na parede do recipiente, tá vendo? Ó? Vai aumentar a colisão. O que é que significa aumentar a colisão? Aumenta a pressão, tá vendo, gente? Ó, beleza? Quanto maior a quantidade de colisão, maior é a pressão. Então, vamos pensar na pressão. Mas, lembra que eu havia dito que eu posso calcular a energia interna, simbolizada aqui pela letra U, como a soma da energia cinética das partículas, tá vendo? Então, se eu pegar a massa e a velocidade dessa, a massa e a velocidade dessa, a massa e a velocidade dessa, e fizer isso para todas, e somar todos esses valores, eu tenho a energia interna. Muito difícil eu calcular isso, lembra, né, gente? Então, eu vou escrever essa energia interna em função da pressão, lembra? Do volume, da temperatura e assim por diante. Por isso que eu quero me apegar à pressão, ok? Então vamos lá, gente. Vamos pensar na pressão. Você lembra? Olha só, acompanha comigo essas três partes aí, ó. Eu estou dizendo aqui para você, acompanha comigo com calma, ó, nessa parte, que a pressão é inversamente proporcional ao volume, lembra? Se você aumenta a pressão, o volume diminui. Então eu estou dizendo isso, ó. Pressão isso aqui é o símbolo de proporcional, ó, né? É proporcional ao inverso do volume, né? Tudo bem? Eles são inversamente proporcionais. Mas lembra que a colisão das partículas com as paredes do recipiente é o que representa a pressão. Então, quanto maior for a velocidade de colisão, maior vai ser a pressão, né, gente? Então, a pressão é proporcional à velocidade. Ó. Se essa velocidade é grande, essa pressão é grande. E pressão também eu posso dizer que ela é proporcional a uma grandeza chamada de quantidade de movimento, pois a colisão depende da massa dessa partícula, né? Olha aqui, ó. Então, eu só estou dizendo que pressão ela é proporcional à velocidade, à quantidade de movimento e inversamente ao volume. Pensando agora nas três informações juntas, olha o que eu estou dizendo. A pressão é proporcional ao inverso do volume, à velocidade e à quantidade de movimento. Eu estou multiplicando essas proporções. E fazendo essa matemática, você tem mv² em cima
e embaixo fica o volume. Então a pressão é proporcional a mv² aqui, tá vendo? Dividido pelo Vzão. Até agora está tranquilo. Mas olha o que eu estou fazendo. A hora que eu coloco 1 sobre 3, eu estou querendo dizer que essa partícula ela se locomove em x, em y e em z. Então você tem 3 dimensões. Essa daqui e a diagonal. Então na colisão eu quero saber uma das 3 dimensões. Eu quero só em linha reta. Então vou pegar uma só, tá vendo? Das 3. Então agora só resolvendo essa matemática, olha aqui para finalizar, gente. Pressão é mv² por Vzão vezes 1/3. Cheguei aqui, tá vendo? Pressão é mv² e vou pegar esse 3V e vou jogar para cima multiplicando esses dois carinhas aqui, ó. Eu chego multiplicando esses dois carinhas aqui, ó, tá vendo? 3PV é igual a mv². Agora me acompanha que eu estou finalizando, ó, né? Multipliquei esses dois caras. Agora, não tem uma coisa que está te chamando a atenção? Olha esse mv² aqui, ó. Ó, olha esse mv² aqui. Olha quem que ele é. Manja? Ó, mv², ó, sacou? Então, no lugar do mv² aqui, ó, nesse mv² aqui, o que eu vou colocar? 3PV. Tá vendo? Ó, o 2 continua e no lugar do mv² eu coloco 3PV. Cheguei aqui, ó, 3PV. Mas PV, lembra? Não é igual a nRT? PV é nRT. Então, no lugar do PV, eu coloco nRT. E eu finalizo, ó, 3 sobre 2, que multiplica nRT. Então, eu vou dizer para você, finalizo agora, que, olha só, a variação da energia interna, representada por ΔU, vai ser 3 meios de N, que é o número de mol, R, que é a constante, e variação da temperatura. Tá vendo? Quando você varia a temperatura, você, pimba, varia a energia interna. Gente, foi muita informação na nossa aula de hoje. Eu vou parar por aqui. A semana que vem a gente vai dar prosseguimento. E se alguém tiver alguma dúvida sobre essa nossa aula, hoje, no caso, né, quinta-feira, eu vou estar disponível aí para vocês no horário do plantão aí das 3h40, se eu não me engano, em diante. Beleza, gente? Então, qualquer coisa, eu espero vocês aí. Beleza, gente? Um beijo no coração de cada um de vocês aí. A família Uni te abraça, gente. A gente tá morrendo de saudade de olhar no olho de vocês e sentir a vida presente de novo, tá? Pois eu sei que vocês são a gasolina que move nosso cérebro aí. Beleza, gente? Fica com Deus aí. Se informe bastante. Cuide dos seus parentes, das pessoas que vocês amam, tá? Pois aqui desse lado aqui, ó, desse lado virtual, existem pessoas que amam vocês e amam o que fazem, tá? A gente tá tentando fazer sempre o que a gente pode de melhor para vocês. Beleza, gente? Obrigado aí. Até em breve, tá? Fica com Deus e se cuida, gente. Beijo. Tchau, tchau.